Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje... Baguncinha. O programa de hoje tá sensacional. A gente começa aqui já com o nosso... tá combalido mesmo. Nosso combalido índice Bovespa. A coisa tá feia pra ele, tadinho. 132.437 pontos foi o fechamento. 0,82% de queda. E olha que comparado ao potencial de desgraça da semana, eu te diria que saiu bem. Sobreviveu bem. Índice Bovespa aguentou Donald Trump, aguentou Xandão, aguentou Lula, ainda terminou com 0,81% de queda. Quem me dera chegasse nesse lugar, né? Então, o ETF da UVP, que replica o índice IAFD aí, o índice fundamentalista, caiu 1,52% na semana. Por quê? Porque a gente investe muito em banco, né? E o banco aqui, para essa semana, para os bancos, tá triste. Lei Magnitsky, né? Você acha que alguém vai aprender a falar o nome da Lei Magnitsky? Não. Os outros índices aqui terminaram relativamente complicados, né? IFIX, 0,30% de queda. S&P 500, 2,46% de queda. Nesse caso aqui tá meio complicado lá. Nasdaq, 2,57% de queda. Dólar caiu 0,56%. O mundo tá tão confuso que o dólar e o Ibovespa caiu ao mesmo tempo. Loucura. A pessoa não sabe, vai vender o quê? Vende tudo. E compra o quê? Nada. Bitcoin, 5,36% de queda, mostrando que é uma cadelinha do S&P 500 agora, né? Tá totalmente correlacionado. Ethereum, 10,60%, porque dobra a meta. Se o Bitcoin caiu 5, eu quero cair 10, que ele é o dobro. E a gente teve uma semana super movimentada, com muita coisa acontecendo na economia, na política, no mundo dos podcasts, mas a gente vai falar disso lá pro final. Decisão importante de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Mas a gente já começa aqui com a principal notícia da semana, que foi o Alexandre de Moraes indo assistir o jogo do Corinthians. Brincadeira. Foi a manutenção da tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos. O decreto veio na quarta-feira, com o Trump adiando o início da cobrança por uma semana, mas endurecendo ainda mais o discurso. Palavras cada vez mais duras, né, Donald Trump? E atitudes cada vez mais duras também. Vamos respeitar o Donald Trump, porque a gente não tá podendo arrumar confusão com os Estados Unidos agora, não. Falando que as políticas brasileiras prejudicam as empresas americanas, que isso já virou uma questão de emergência nacional, e também vinculando a tarifa mais alta de todas ao que ele chamou de intimidação, assédio, censura e perseguição política. É basicamente um filme do James Bond, lembra? Contra o ex-presidente da República, que é o Jair Bolsonaro, que tá de tornozeleira. Essa manutenção da tarifa já era esperada e o governo sabe que o Trump não vai desistir do tarifaço e deve abrir uma nova negociação para tentar baixar a taxa. O Lula já falou que o Brasil só existe porque tem soberania. É um gênio, pô. Só tem Brasil porque tem soberania, senão era outro país. Exatamente. Soltou uma nota dura, meio mole também, sem ataques diretos ao Trump, pra não piorar a crise, só que deu uma entrevista lá fora pro New York Times com mãozinha na mesa e tudo, viu o fotão que ficaram lá? Eu quase acreditei que ele era um homem sério. Quando eu vi aquela foto, olhando o Lula com a lapela aqui, metade do paletó, um homem sério, a manga estrategicamente do tamanho adequado, foi o melhor lookinho do Lula. Ele devia ter feito Oi Meninas nos stories, que tinha bombado. Melhor lookinho do Lula dos últimos anos. E detalhe, a primeira imagem que o Lula aparece com livros na vida. Olha, incrível. Cara, não, e o pior é que é sério, é uma mudança completa de comunicação quando ele vai mostrar pra imprensa lá fora, né? Porque ele aparece com as duas mãos na mesa, assim, em um tom sério, e com uma estante gigantesca de livros no fundo. É uma comunicação totalmente diferente da comunicação mais simples que o Lula usa. Uma mudança. Será por que ele fez essa mudança? Mas na você hora lembra de que ele aparecer? só se elegeu quando ele colocou o palitozinho, né? Mas sem livros. Sem livros. Os livros com certeza era. O que é isso? Você tá insinuando Não, o quê? é uma análise técnica da Não, imagem. faça um comentário que você tá insinuando o quê? É uma análise técnica da imagem mesmo. Qual que foi a manchete? Ninguém desafia Trump como presidente do Brasil. Olha que manchetão, hein? The New York Times aí mandou a manchete e deu a letra pro Lula. Mas a verdade é que aqui dentro o governo tá um pouquinho mais contido do que lá fora. O vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin, foi tomar um cafezinho com a Ana Maria Braga e disse que a negociação... E diz que as negociações estão só começando. O Brasil é muito bom, pô. Tá numa crise diplomática internacional. O que o vice-presidente tá fazendo? Tomando café com a Ana Maria Braga. Inclusive, ele amenizou o impacto do tarifaço. Falou que só 36% das exportações vão ser afetadas. Eu tinha calculado uns 80%. Então, dá muita coisa afetada. E o Ministério de Indústria e Comércio disse que menos da metade dos produtos exportados vão ser taxados na tarifa máxima de 50%. Isso porque o novo decreto do Donald Trump acabou isentando 700 itens que vão pagar só os 10% que já tinham
tinham sido definidos lá em abril. Saiu melhor que a União Europeia. Então a Embraer ficou de fora aí e o setor de energia com o petróleo e o minério de ferro também escaparam dos 50%. Por quê? Porque tudo isso aumentaria a inflação lá nos Estados Unidos. E óbvio que isso é um problema, né? A celulose também ficou de fora. É usada para fazer papel, embalagem, tecido e até medicamento. Lembrando, fralda, tudo isso utiliza material de celulose. Caixa de papelão, e-commerce, então, utiliza. E a maior parte das empresas de papelão, papel craftliner, que a gente chama no mercado comumente de papelão, é tudo do Brasil. Se você tributar o Brasil nesse aspecto, você não tem de onde tirar esse papel craftliner com qualidade, com a quantidade que o Brasil vende. Então isso aqui foi muito bom para a Suzano e para a Klabin, duas empresas que estão na minha carteira, maravilhosas. E, para completar, tem uma coisa que a gente já sabia. Isso aqui foi a gente que disse para ele que não seria bom, né? A gente tinha falado pro Trump pelo menos tirar o suco de laranja, ele ouviu, obviamente, e tirou o suco de laranja porque, pô, laranjão ser taxado era brincadeira, então ele tirou. Cara, pior que o suco de laranja poderia desencadear o pior problema pro Trump. Parece brincadeira, né? Mas ele tá presente no café da manhã dos americanos, assim, em larga escala. Então ia ser realmente um problema que a população americana, no geral, ia sentir. Você vê que, às vezes, o que dá problema não é nem taxar avião, é suco de laranja. O diretor da Associação dos Exportadores de Suco de Laranja foi cirúrgico aí e disse que a gente tá casado com os americanos porque nosso suco é uma delicinha. Ele falou isso mesmo? Não, falou só casado com os americanos. Delicinha fui eu. Mas é claro que nem todo mundo se deu bem nisso aí, né? Metade dos 10 principais produtos do Brasil vão pagar 50% de tributo. Aí você tá falando não só de café, como de carne bovina, frutas, máquinas agrícolas e industriais. E aqui o bicho vai pegar em dobro pra VEG, porque além da tarifa, o Trump colocou também uma taxa adicional pro cobre, que é a principal matéria-prima dos motores e que pode fazer o custo de produção subir até 15%. Detalhe, no Brasil a gente tem uma única empresa produtora de cobre e que está em recuperação judicial. Então, isso aqui pode ser muito sério para a PEMAN, que já está muito mal, né? E aí, com essas duas coisas juntas, o BTG Pactual fez uma previsão aí. Uma perda de 2,3 bilhões de reais agora em 2025. As ações já vinham caindo forte com essa baguncinha toda. Foi mais de 12% no último mês e 31% desde fevereiro. Enquanto isso, tem produtor de café segurando as vendas para ver se sai alguma negociação. Nos frigoríficos, a Marfrig disse que não vai ser afetada porque as vendas para os Estados Unidos vêm das filiais no Uruguai e na Argentina. Mas o CEO da JBS admitiu que o tarifaço vai fazer o Brasil perder muita competitividade no mercado externo. A boa notícia é que esse adiamento da cobrança para o dia 6 de agosto acabou salvando um carregamento que já estava a caminho dos Estados Unidos com 30 mil toneladas de carne, o que dá quase 900 milhões de reais. E chega lá antes desse prazo. Lembrando também que o que já está em trânsito, o Donald Trump não tributou. Então, ele deu saída ali no porto, né? Pelo horário do porto de saída, é considerado tributado ou não. E aqui é Brasil, então até o que sair até no dia 5 ainda está dentro do dia 30. Outros setores não tiveram a mesma sorte. Tem toneladas de manga sendo distribuída de graça para não virar lama, né? As empresas de alumínio estão estimando aí um prejuízo de mais de 1 bilhão de reais. Para tentar evitar um estrago maior, vários estados começaram a oferecer linhas de crédito emergencial e incentivos fiscais. E o Geraldo Alckmin já está falando em ajudar os trabalhadores e deixar esse gasto extra fora da meta fiscal do governo. O Andrade também voltou a prometer algumas medidas para proteger Raul, por favor, o nome dele é Haddad. Tá? A gente está com um convite formal aberto para ele vir participar aqui do programa. Então, por favor. Então, o Fernando Andrade também voltou a prometer algumas medidas aí para proteger os setores afetados e reforçou que o Brasil é um parceiro e não vai retalhar os Estados Unidos. E a grande verdade é que tudo isso tem muito a ver com o dinheiro dos seus investimentos, né? O que o Haddad não quer? Perder dinheiro em dólar, né? Ele tá sabendo que isso aqui vai afetar, deve estar com exposição internacional bem maneira. Se você, assim como o Haddad, percebe que esse cenário pode ser arriscado para você, o que eu vou te recomendar? Acesse aqui, ó, auvp.com.br. Inclusive, se você acha que vai dar merda, você pode enviar dólares para fora agora com o menor spread do Brasil inteiro, 0,5%, somente para clientes da UVP na nossa mesa de câmbio que a gente criou. Tem 2 funcionários na mesa de câmbio, o que significa que você vai esperar muito tempo na fila, mas vai pagar pouco, né? É porque também vendendo dólar a 0,5 também fica difícil. Hoje, por exemplo, a gente fez umas remessas bem interessantes. A gente está ajudando o dólar aí a se valorizar. Mesmo assim, caiu. Você vê que a UVP não tem essa importância toda. Porque o que a gente enviou de dólar hoje é brincadeira, né, Malheiros? Põe a foto do Malheiros aqui, trabalhando com operação. Ele é lindo, e põe o Nery, que deveria estar trabalhando com operação de dólar, descansando na praia. Feio. Ele é feio. Põe a foto. Ele é feio. Podia fazer a depilação dessas costas, aproveitar que tá cortando de cabelo, irmão. Que isso? Não, horroroso isso aí, pelo amor de Deus. E outra notícia que teve muito destaque na semana foi a sanção do governo americano ao ministro Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky, que foi feita para punir corruptos e ditadores. Com certeza aplicada erroneamente ao Alexandre de Moraes, portanto, porque se foi feita para punir corruptos e ditadores,
como puniu o democrata. nosso grande democrata. Inclusive, Alexandre de Moraes já foi filiado ao PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro, não é isso? Social-democrata, que é democracia com sociedade. Com sociedade, social-democrata. Foi indicado pelo grande Michel Temer. E isso trouxe uma série de restrições para o nosso ministro, que já estava proibido de entrar nos Estados Unidos e agora também não pode ter bens nem investimentos lá. Se bem que isso não é um problema porque ele não tinha nada nos Estados Unidos. Mas o que faz dessa lei uma punição muito severa, considerada até uma pena de morte financeira, é a proibição de fazer qualquer transação econômica com pessoas ou empresas americanas. Então ele fica sem poder usar cartão de crédito da Visa, Master ou American Express. Nossa, até o Centurion. E em tese não pode nem ter contas nas plataformas e aplicativos americanos. Ixi, não podemos mais abrir conta pro Xandão. A gente tá falando de Apple, Google, Meta e por aí vai, né? Mas ele também não tinha, só usava o X, já foi bloqueado. É claro que a reação em Brasília foi imediata. O presidente da Câmara, Hugo Mota, se manifestou contra a sanção e o do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o Congresso não vai admitir, abre aspas, interferência nos poderes, fecha aspas. Ah, para com isso. Todo dia vocês permitem interferência nos poderes, inclusive de Aumento vocês. do IOF. E o Lula tá com um discurso pronto para hoje à noite em rede nacional. Tá tendo agora? Vamos ficar aqui até a hora. Inclusive, a primeira ideia era defender o Moraes tanto nos Estados Unidos quanto nos órgãos internacionais. Lula chegou a marcar um jantar de emergência no Palácio da Alvorada com o Procurador-Geral da República, o Xandão, e os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Edson Fachin e Raul Sena. Me chamaram também, mas eu não pude ir porque eu tava aqui gravando com o pessoal. Raul, você não é ministro. Eu sou, ué. Não é não. Mas depois saiu uma matéria da Folha dizendo que o Xandão não queria a ajuda do governo porque ele não vai ter nenhuma relação formal com os Estados Unidos agora. Inclusive, depois disso, ele mesmo falou no STF que vai ignorar as sanções do Trump, que o Supremo não se dobra a ameaças e ainda chamou os bolsonaristas que ajudaram o governo americano de traidores da pátria, covardes e traiçoeiros. O deputado federal, Lindenberg Farias, que é líder do PT na Câmara, propôs uma lei para criar o crime de alta traição da pátria com pena de 40 anos, mirando o deputado Eduardo Bolsonaro, que, por outro lado, comemorou a decisão do Trump, tomou sorvete, esqueceu o nome da esposa, falou que foi um marco histórico. Vocês viram isso? Maravilhoso. Tomou... Ai, fico em... Minha esposa Adriana, a esposa chama Heloísa, todo mundo sabe. Que isso? Ele comendo um Häagen-Dazs. Isso vai dar uma merda. O maior problema dele não é nem o Xandão, o maior problema dele é a mulher dele quando ele chegar em casa. Eu não queria ser o Eduardo Bolsonaro, não pelas sanções. Eu não queria ser por causa da treta que ele arrumou. Se não perder o mandato, vai perder a esposa. Então ele falou que foi um marco histórico aí pro Brasil, que os, abre aspas, abusos de autoridade vão ter consequências globais. Vários outros parlamentares de oposição também se manifestaram. O líder do PL na Câmara disse que os Estados Unidos fizeram o que o Senado não teve coragem de fazer. E o Nicolas Ferreira apresentou mais um pedido de impeachment do Moraes, acusando ele de ativismo judicial e violação dos direitos humanos. Acho que o Nicolas é um dos caras mais corajosos da direita, né? Os outros são mais tranquilinhos. Você pode falar, ele é meio doido, ele é destemperado, mas pelo menos corajosinho ele é, né? Ele não tá nem então. O mundo pegando fogo e tá apresentando pedido de impeachment do Moraes nessa altura do campeonato. Ei, Nicolas, você fica esperto que estão querendo sua cabeça. Inclusive já tem até pedido de cassação pro Nicolas. Lá fora, o secretário de Estado americano disse que esse foi um aviso para os outros ministros que também podem ser sancionados pelos mesmos motivos. E um grupo de 16 parlamentares da Europa também pediram sanções da União Europeia contra o Xandão por censura e autoritarismo. Mas uma das cenas que mais viralizaram na semana não aconteceu no Palácio do Planalto, nem no STF, nem no Congresso, mas lá no Itaquerão, o estádio do Corinthians. Pra que time você torce mesmo, Ricardo? Corinthians. Parece que todo calvo. O Xandão tava vendo o Corinthians amassar o Palmeiras de camarote. Amassou. E aí ele foi xingado por alguns torcedores e revidou com um gesto grego, porque os gregos acreditavam que quando você faz assim pra alguém, você afasta os maus espíritos que essa pessoa tá colocando em você, né? Então, em defesa própria, nosso excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, excelente, ultimamente tá em baixa. Excelentíssimo eu não vou falar mais, ele é excelente agora. Nosso excelente ministro Alexandre de Moraes, educado, polido, fino, elegante, amigo de Michel Temer, ex-membro do PSDB, ele fez um gesto, né, de carinho para com a audiência. Lua, pela fama do Sr. Que o pariu. Ô, Jean, você vai cortar isso aí, pelo amor de Deus. Não corta não. Quem disse, Xandão? Foi aqui, ó. Luiz Guilherme. Bota a fotinha dele. Põe a foto dele aqui do lado. Tá tudo bem. O YouTube é americano, ele não vai ter acesso, não.
E no meio dessa baguncinha toda, bem na meiuca ali na quarta-feira, a gente teve mais uma decisão de juros do Banco Central que depois de 7 altas seguidas, resolveu dar uma segurada na Selic, porque agora tá tudo mais tranquilo. Ficou do jeito que tá. 15% ao ano, porque, né? Tarifa, Xandão, negócio, Magnitsky, banco, tá tudo bom. Agora o Galípolo falou, pô, bom momento pra segurar. O Copom voltou a falar que o tarifaço do Trump tá trazendo muita incerteza pros mercados. Eu tenho uma certeza aqui que eu não posso falar, mas eu tenho certeza. E que a palavra certa agora é o quê? Cautela. É bom lembrar que o Brasil continua num cenário inflacionário, que pode até melhorar um pouco, né? Com essa quantidade de mercadorias que não vão para os Estados Unidos, ficando aqui uma picanha, uma cervejinha. O Lula sempre cumprindo as promessas dele, beleza? Mas o desemprego continua caindo. Lembra que a promessa principal é em setembro vai entrar o grosso. O que é ótimo, mas também causa inflação. Embora, por outro lado, a gente está vendo a Selic surtir mais efeito na indústria, com a produção industrial tendo mais em junho. E a questão é que a inflação e os juros não são os únicos problemas que o Brasil carrega agora. A dívida pública continua crescendo muito rápido e as contas fecharam de novo no vermelho, com um rombo de 47 bilhões de reais em junho, fazendo a dívida subir para 76,6% do PIB. Foi mais 5,4 pontos percentuais só no governo Lula. E para piorar, o governo tá batendo o pé com o aumento do IOF, cobrando mais e mais impostos. E mesmo já prevendo um déficit aí de 75 bilhões nesse ano, resolveu que seria legal desbloquear 20 bilhões que ele tinha prometido não gastar até dezembro, porque agora também tem questões maiores. Saindo um pouco do Brasil, a semana tinha começado muito bem nos Estados Unidos, com as bolsas engatando 6 altas seguidas e batendo recorde histórico, mas acabaram caindo principalmente na sexta-feira depois do payroll, que é considerado o indicador mais importante do mercado por lá, né? Mostrou aí uma queda maior que o esperado na criação de empregos formais. O Trump disse que o número pode ter sido manipulado para prejudicar ele, mas o fato é que isso pode ajudar a derrubar os juros. Não agora, mas mais para frente, porque lá também teve decisão nessa semana com o Banco Central, o Federal Reserve, resistindo à choradeira do Trump e mantendo a taxa entre 4,25% e 4,50% ao ano pela quinta vez seguida. Antes disso, as bolsas estavam subindo porque os Estados Unidos fecharam um acordo comercial com a União Europeia, baixando a tarifa de 30% para 15%. Ele deu mais uma trégua também para o México e também estão negociando com a China a prorrogação do prazo para as tarifas, mas aí depois que o Trump soltou outro decreto que pegou vários países de surpresa com novas taxas de até 41%, que já começa a valer na próxima quinta-feira, podia avisar pra gente com uma semana de antecedência pra gente fazer o trade junto, né? Ele podia continuar avisando, né, pra gente. Ótimo dia para comprar. Ele parou de fazer isso. Eu sinto falta desse Trump mais povo, mais galera, né? Esse Trump aí que só aplica a taxa sem falar é foda. Antes ele era mais amigo da rapaziada. Escreve aqui, ó, não gostamos. Porque agora o YouTube tá com legenda em inglês, que aí talvez ele... We don't like. Não. Já tá com a legenda. E aí, o Brasil continuou com a taxa mais alta, seguido de países como Síria e Mianmar. E Iraque, estamos bem acompanhados. Síria, Mianmar e Iraque. Até agora, pô, velho. Os caras jogou bomba, não é possível que a gente tá junto. Não faz sentido, desproporcional. O Trump é um cara desproporcional, pô. A gente deu um peteleco nele e jogou uma bomba. Mas vou fazer o advogado do diabo, que tem a Suíça aí no meio também, tá com quase 40% de taxa. Mas a Suíça tem que pagar também. Tem muito dinheiro. Até agora, os Estados Unidos já arrecadaram mais de 87 bilhões de dólares só no primeiro semestre. Valor maior que a receita total com as tarifas todas em 2024. Resumindo, ó o dinheiro entrando. Agora, se você acha que tudo isso aqui é motivo de desespero, presta atenção nesse recado aqui. Se você quiser ajuda para investir no Brasil e no mundo inteiro, lembra que a UVP tem uma plataforma de investimentos própria para isso, dada para os alunos ali. Você pode investir no mundo todo por meio do Brasil mesmo, né? Você consegue também investir por meio da nossa corretora americana, fica ali dentro do mesmo lugar, dentro da nossa plataforma. É só você se tornar aluno, clica aqui no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário pra gente bem rapidinho, que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Pode ficar tranquilo com isso. A gente tem aula de geopolítica para te mostrar como faz ali, fazer os investimentos na China, na Índia, nos Estados Unidos. Entra lá e lembre-se, se você não aprender a investir na UVP, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Então agora nós vamos para as rapidinhas. O Cazé, o que é uma rapidinha? Rapidinha, eu perguntei pro ChatGPT. Ele falou assim: intercurso sexual breve, geralmente sem preparos ou preliminares. Direto ao ponto. Resumindo, a dedada do Xandão. Você quem está dizendo. A do Xandão não é breve. Não é intercurso breve. É um intercurso longo. É longo. Xandão não sabe fazer uma rapidinha. Podia ter da gente só uns 10 minutos. Rapidinho não é nada disso, não. Tá faltando decoro aqui nesse programa. Eu achei que foi desnecessário esse comentário. Não, e é falta de decoro, né? Um programa O pessoal do país tem que aprender sério. um pouco com o Xandão sobre decoro. É, acho que a gente precisa aprender muito sobre isso. Com o Xandão, não. Não, desculpa, Raul. Desculpa. Com o Alexandre de Moraes. Excelentíssimo. Alexandre o Grande. Inclusive, uma rapidinha é uma notícia que não é nem irrelevante ao ponto de ficar fora do programa, nem relevante o suficiente ao ponto de ganhar um destaque aqui como o Xandão
Xandão? Que é sempre relevante. Sempre destaque. Sempre nos nossos corações. As ações do Banco do Brasil desabaram na sexta-feira à tarde, depois do Banco Central divulgar números mais fracos do BB, referentes a maio. Logo depois, o Morgan Stanley piorou a projeção de lucro líquido do banco para 3,3 bilhões no segundo trimestre, com queda de 50% no trimestre e 63% na base anual. E com essa queda linda, bonita, né, representando aí uma saudade, vermelho, ó, representando um grande político brasileiro. Que beleza, que maravilha, que bela oportunidade. Fiz até vídeo sobre o Banco do Brasil, tá aqui, ó. E a Vale lucrou 2,2 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2025, com queda de 24% na base anual, mas uma melhora considerável dos custos e um EBITDA melhor que o esperado. A empresa também vai pagar para os acionistas 1,4 bilhão de dólares em juros sobre capital próprio, JCP, mas o cenário externo acabou pesando um pouco aí. Aqui você vê, né, uma quedazinha nos últimos 5 dias de 2,38% a R$ 53,75. O Bradesco teve aí um lucro líquido de 6,1 bilhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 29% em relação ao segundo trimestre de 2024. Destaque para a expansão da carteira de crédito e para a queda da inadimplência total, que encerrou o trimestre em 4,1%. Já o Santander apresentou um resultado abaixo do esperado, com aumento da inadimplência e lucro de 3,6 bilhões de reais. Santander, então, a R$ 25,82, com 3,08% de alta. Bradesco, com alta de 0,65% a R$ 15,56. Já era esperado também, né? E a Ágora, cara, tem feito alguns movimentos bem interessantes na parte de wealth. Eu acredito que o relatório do Bradesco deve melhorar nessas linhas nos próximos trimestres, porque antes quase ninguém atendia cliente dentro da Ágora, agora está começando porque a plataforma melhorou um pouco e tal. Ainda não abandonaram o sistema DOS ali dentro do banco, né? Mas... Raul, a gente tem nossa própria plataforma de wealth e você está fazendo propaganda da água? Mas tá melhor. Não, melhor que a gente não, mas tá boa. No mercado americano, 4 das chamadas 7 magníficas, as maiores empresas de tecnologia do mundo, também soltaram o resultado trimestral, com destaque positivo para Apple, com receita e lucro acima do esperado, enganando gente idiota que compra fone por 5 vezes o valor, e negativo para a Amazon, que viu as ações despencarem depois da empresa mostrar um crescimento considerado fraco no segmento de computação em nuvem. Então, a Amazon aí, 8% de queda, graças à AWS, né, que o Ricardelas, como um bom senhor de 70 anos, chama de computação em nuvem, e começou a valer na sexta-feira a nova regra que autoriza uma mistura maior de álcool na gasolina, que passa do limite de 27,5% para 30%. Caramba, vai baixar o imposto? Porque álcool é mais barato. Ué, já é álcool, né? E chame de gasolina pra quê, né? Por que não chama logo de álcool com gasolina? Já no diesel, o percentual de biodiesel subiu de 14% para 15%. Você vê que tem site que vende gasolina pura? É porque os carros antigos, você não pode rodar com a gasolina desse tanto de álcool que dá problema, né? E aí você tem uns sites que vendem, você compra os galãozinhos e você consegue abastecer com gasolina. Tem gasolina até com chumbo, inclusive, que faz mal pra saúde pra caramba. Mas você consegue colocar no carro aí pra ele não estragar. Vou deixar o link aqui de graça também pra fazer propaganda. Recomendação do meu amigo Badolato, que tem um canal aqui de restauração de carro velho aqui no YouTube. Se quiser, assiste o canal dele que é bom. Eu não sei de onde que ele arruma tanto dinheiro. Meu sonho é saber de onde que o Badolato arruma tanto dinheiro. Ele montou um museu de carros privado. Pô, que absurdo. Que deve ter uns 500 carros. Badolato, você vai revelar com o que você trabalha e vai virar nosso cliente, porque não tem condição disso aí. E para fechar o programa, a gente traz uma notícia realmente relevante. Os Estados Unidos registraram o relâmpago mais longo do mundo, com 829 km de extensão, e tem também o fato de que nessa semana... Como é que é o nome da moça que foi no podcast errado? Nossa, Camila. A Camila o quê? A Camila foi convidada para o podcast Vênus. Obviamente, o podcast Vênus você conhece, é o do Flow. Ela chegou lá, era outro podcast. Meu Deus. Camila que gerou Frender. uma das cenas mais constrangedoras da história da vida. Porque ela sentada num programa, a mulher começa a entrevistar ela, ela não sabe o que tá acontecendo. Daí elas começam a conversar sobre Labubu, que é aquela capinha. E sei lá, e a outra pergunta, qual que é a sua rotina? E ela fica, e a mulher é uma coach, a outra. E a outra coach, tipo, tentando desenvolver uma conversa. Vou ter que ir no banheiro, não tô aguentando. Mas a conversa fica muito constrangedora. Outra notícia relevante é que o delas ficou apertado. Caralho, tô mexendo nas calças. Que isso? Mas No assim, meio da gravação do programa. não se preocupe que vocês vão participar desse momento, que ele tá com o microfone e eu tô ouvindo. Caralho, que absurdo. É Ele tá isso. mijando agora. Vocês podem ouvir, como vocês podem perceber, Meu Deus. é uma bela mijada. Agora, de fato, 15 minutos atrás, o Donald Trump disse que o Lula pode falar com ele quando quiser sobre o tarifaço. Faz. Pô, foi uma bela mijada, viu? Eu coloquei a galera pra ouvir. Cara. Botou no alto-falante aqui. Onde você vai, senhor? Acabou. Vocês não sabem, cara.
Goiás, não pode falar isso não, velho. Não, mas eu não vou mostrar a galera? Você não quer mostrar a galera? Quer, mas eu ia fazer uma fofoca aqui. Não. Não, mas fofoca? Eu nunca Não era fofoca de negócio, era coisa... Então eu nem vou gravar a galera então, não. Mas fica aí, se você vem, então é fofoca do Raul. Não, fofoca não, fofoca. Eu comento...